escola de marketing. Isto porquê? Porque a história começa de forma muito interessante. Nós estávamos num curso de uma instituição e fechou, de repente. Portanto, nós ficamos órfãos de poder continuar a estudar aquilo que tanto gostávamos. Portanto, este grupo, que éramos cerca de 20, depois ficámos 10, naturalmente, fez uma série de reuniões e de tentativas de conseguir que o curso continuasse. Ninguém acreditava que um curso de marketing fosse uma coisa séria. Passar 40 anos é uma coisa tipo fazer um curso de influencer agora, mas que qualquer 6 horas, uma coisa online, dá para resolver o problema. E portanto, como ninguém acreditava, nós decidimos criar a própria escola. E assim foi, juntamos com os professores, os professores ficaram connosco, a maioria, e pronto. E a história está contada no livro, não vou fazer mais spoiler sobre o assunto, mas o facto é que arrancamos com este projeto. É óbvio que as coisas não foram nada fáceis, tivemos problemas de financiamento, problemas dos mais incríveis, que estão de alguma forma contados. Não falo sobre o financiamento, mas falo sobre os outros. A Securitate viveu mais intensamente. E de repente, nós conseguimos começar em 85 com 41 alunos, que eu considero fundadores, razão por qual coloco o nome deles todos no livro. Porque, na verdade, essas pessoas, sobretudo nestas organizações de ensino, são as pessoas de facto que fazem a formação inicial de uma organização como esta, ou de uma comunidade académica como esta. Depois, passados 2 anos, temos cerca de 100 alunos que se matriculam no IPAM de Lisboa, e eu também coloquei o nome dessas 100 pessoas no livro, porque acho que vale a pena, porque eu considero que também fazem parte da comunidade fundadora, assim como os cerca de 10 professores que começaram a dar aulas em 87. E em 89, começamos em Aveiro, 89-90, com mais 41 alunos, que eu coloquei o nome deles também no livro, os quais dois estão aqui, o Joaquim Marques é aluno da primeira turma e a Silvia da segunda turma do IPAM de Aveiro. Pronto, e assim começamos, eu pensei que este livro desse nome e rosto àquilo que eu chamo de comunidade fundadora do IPAM. Pronto, cada capítulo deste livro é um conjunto de histórias humanas, reais e perfeitas, porque o IPAM é isso mesmo. O IPAM não são os edifícios que são muito bonitos, e também tem as fotografias no livro, são exatamente as pessoas que começaram com o IPAM, e o IPAM é pessoas transformadas. Aquilo que eu considero a cultura do IPAM, que é a cultura dos marketeers em Portugal. Depois disto vieram os anos de crescimento, e portanto, depois de Porto, Aveiro, Lisboa, veio a saga do ensino superior. Nós começamos como um curso técnico, na década de 80, e cursos técnicos não éramos só nós. Não sei se alguém se lembra, na altura havia o ITFI, o jogo já não existe, e o ISAG no Porto, que éramos todos escolas técnicas, de alguma forma homologadas com o Ministério da Educação, com base nas suas produções, mas era isso. Mas, entretanto, vinha a necessidade de sermos um bacharelado, que era a fase seguinte do ensino superior. E como, não sei se sabem essa história, mas na altura o ministro Roberto Carneiro começou a reorganizar o ensino superior e havia um estudo sobre a necessidade dos gestores em Portugal, começou que era em 84 e 85 também, e esse estudo falava inclusive do número de vagas que era preciso para transformar na área da gestão, para transformar o país. Portanto, as escolas ligadas às áreas da gestão tiveram essa vantagem que foram, de alguma forma, empurradas para o bacharelado. Na década de 80 e 90, os bacharelados eram os contabilistas, os enfermeiros, os técnicos agrários, e depois outras profissões nesta área, que eu diria que como é que se chama?
termos do direito também, Oficiais de Justiça. oficiais de justiça, mas os solicitadores era tudo gente do bacharelato, como nós chamávamos. E, portanto, a seguir ao bacharelato, depois da década de 90, veio o CERO, que era aquela coisa de uma pós-graduação sobre o bacharelato. Logo de seguida, não é? Os politécnicos tiveram que chamar aquilo licenciatura. Foi a luta para a licenciatura, naturalmente, depois vieram os mestrados, mas isso já é no ano 2000, com o modelo de Bolonha. E pronto, o IPEC fez esta travessia toda, que eu tenho de contar, juntamente com uma questão básica do IPEC, e que eu julgo que é o driver fundamental do seu sucesso, que é a sua relação com as organizações e com as empresas. A questão dos estágios, nós tivemos cursos de 3 anos, mas no IPEC eram 3 anos e meio, porque o estágio era obrigatório. Depois, quando passamos para 4 anos, na licenciatura, o nosso tinha 4 anos e meio, porque o estágio para nós era obrigatório. Mesmo com, muitas vezes, os alunos a quererem apressar o diploma e a tentar acabar com o estágio, mas, enfim, houve uma pequena rebelião em Lisboa, e a Escola de Lisboa passou a ter um curso de 4 anos, com o estágio integrado, ou seja, reduzir um semestre, também porque a concorrência é assim obrigada, mas foi a única questão que saiu do modelo que nós tínhamos. Bom, na verdade, eu no livro tento mostrar cada passo e a resistência que teve e as dificuldades que tivemos para conseguir ultrapassar isto e para construir aquilo que hoje é o IPEC. Havia muitas dificuldades, mas também o IPEC foi sempre uma instituição muito jovem, eram todos muito recentes, aliás eu era o mais novo da administração, e portanto havia sempre alguma irreverência, mas era a nossa forma de trabalhar. Mas hoje conseguimos chegar a esta coisa ao fim de 40 anos, importantíssima, que é, segundo os registros do IPEC, nós somos uma comunidade de 20.000 ex-alunos. Ou seja, há 20.000 marketeers em Portugal que foram formados no IPEC. Isto é, de facto, um universo muito interessante. É difícil nós estarmos numa empresa, especialmente num departamento de marketing ou comercial, onde não haja alguém com cultura IPEC. Pronto, e foi isto que era preciso, eu achava que era preciso fazer, e eu admito algumas razões para escrever este livro. A primeira, como já disse, por justiça, para falar sobre aqueles que estiveram na fundação e na origem do IPEC, que as coisas vão ficando de alguma forma modeladas e a história depois se não há registros perde-se um pouco. A história é que, se nós não tivermos alguma história escrita, ela é aquela que se escreve no momento e no ano que se escreve. E sobretudo que eu acho que era fundamental que houvesse memória. Como diz o Saramago, nós somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos, e sem memória não existimos. E, portanto, eu acho que vale a pena ter esta memória, até porque é a memória que nos dá a base para nós construirmos o futuro. E a terceira razão deste livro é, de facto, as raízes ficarem claras na cabeça das pessoas para que se possa construir o futuro do IPEC. E, portanto, ao fim destes 40 anos, nós agora estamos numa fase distinta, que é a da inteligência artificial, do Big Data, da personalização do consumidor, da identificação nanónica, expressão é minha, do consumidor, sabemos o que é que ele faz desde que acorda até que ele adormece, ou mesmo quando adormece, se ele sonhar alguma coisa que faz, podemos ganhar no dia seguinte. Mas, de facto, eu acho que o futuro do marketing já não é mais vender. Eu acho que o marketing é cada vez mais a liderança do negócio, porque nós somos, e aliás, o Império da sua agora é essa palavra, nós somos mais marketing lead business. É no marketing que está hoje a liderança da área de influência de uma organização no seu mercado e no mundo em geral. O marketing é o coração estratégico de qualquer organização.
maior parte das experiências e também é através deste departamento e nestas áreas que nós desenvolvemos o espírito mais ético do tratamento do consumidor. E, portanto, eu julgo que é através deste modelo que nós vamos liderar cada vez mais organizações. Nós, os marketeers. E pronto, mais do que uma crónica institucional, como eu digo no livro, este livro não é uma declaração, é uma declaração de gratidão e esperança. Gratidão, obviamente, pelos que o usaram começar, e esperança pelos que continuarão a escrever sobre o valor da instituição. Porque a verdadeira herança de uma escola não são os seus edifícios ou os seus móveis, são as pessoas e o que nela aprenderam, sobretudo a usar e a sonhar cada um na sua própria vida. E era isto que eu tinha para vos dizer, para despertar a curiosidade do livro, se bem que muita gente já comprou, portanto, está bem à frente.